seja o Senhor nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 12. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O título já nos diz assim: o espinho na carne. O versículo 7 está escrito assim: E para que não me soberbesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quanto sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Então podem tomar os seus assentos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O texto ao qual acabamos de ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, 27, vai falar de uma passagem do apóstolo Paulo, ao qual ele vem falar e vem relatar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, de um momento ao qual tinha assim um espinho na carne. Mas o engraçado é que quando ele foi falar sobre esse espinho na carne, não quer dizer, é no momento que ele estava passando, mas alguns tradutores dizem que quando ele falou sobre isso, ele falou de coisa que aconteceu já há 14 anos atrás, sobre esse espinho na carne. Ele vai falar que ele fala somente uma vez essa palavra, ele fala somente uma vez. E quando nós paramos para analisar esse texto, nós sabemos que o espinho na carne que foi posto sobre ele foi para que não se orgulhasse, não se ensoberbecesse. Algumas Bíblias têm algumas traduções diferentes. Mas nós sabemos que esse espinho foi posto nele pela permissão de Deus. Deus permitiu que aquele espinho estivesse na carne. Não foi Deus quem pôs, mas Deus permitiu que aquele espinho estivesse na carne de Paulo, do apóstolo, para que ele não se exaltasse, para que ele não se engrandecesse, para que ele não se achasse que era melhor do que ninguém, para que ele não se achasse que ele pregava melhor do que os outros, para que ele não achasse que ele cantava melhor que os outros, para que ele não se achasse que só ele era o melhor, só ele era o bom, só ele faz, só ele pode. Por isso Deus permitiu que esse espinho estivesse na carne dele, para que ele sentisse as dores, as aflições que era causado por este momento. E quando nós falamos sobre o que? Sobre a permissão de Deus sobre esse momento, nos faz lembrar de uma passagem que está lá no livro de Jó. Quando Deus permitiu que Satanás viesse tirar tudo aquilo que Jó tinha. Não foi Deus que fez, mas Deus permitiu para que aquilo acontecesse, que Satanás viesse e tirasse tudo aquilo que ele tinha. Tem coisas na nossa vida, mesmo quando nós estamos na presença, quando estamos buscando, que acontece é da permissão de Deus. Deus permite para que isso aconteça em nossa vida, para que nós venhamos trazer nossa consciência que nós não podemos tudo, que nós somos totalmente dependentes dele, que por mais que nós façamos, que nós buscamos, nós não somos melhor do que ninguém. Deus permitiu para que esse espinho viesse em Paulo, para quê? Para que ele sentisse. Ele já fala, quando vem falar sobre o espinho,
Fala que esse espinho que é uma coisa pontiaguda, que quando espetava, machucava, causava dor, causava assim aflição nele. Esse espinho, quando tocava, o quê? Queria o quê? Trazer ferida, trazer dor. E ele continuava falando assim: e o mensageiro de Satanás que me esbofeteava, que quer dizer, é como se fosse dar murros, socos, por força, para que pudesse sim o quê? Machucar, para que ele pudesse sentir, para que pudesse ferir ele. E nós paramos para analisar sobre essa passagem. O que Deus queria? Permitiu para quê? Para que ele não se exaltasse, não se achasse. Nós podemos ver a passagem, a história do apóstolo. Antes de conhecer a palavra, de aceitar Jesus, era o quê? A Bíblia fala que era o quê? Que era Saulo. Mas quando teve um encontro com Deus, passou a se chamar Paulo. E aquele é qual antes perseguia a igreja. Aqueles que antes torturavam, ele foi o quê? Começou a ser perseguido, começou a ser torturado. Aí vamos mencionar que tantas vezes ele passou por prisões, passou por açoite, tantas outras vezes quando ele foi apedrejado, quase à morte. Mas de todas essas aflições, Deus o livrou. Ele passou por naufrágio, passou por perseguições, foi espancado, quase à morte, e Deus o livrou de todos eles. E Deus o guardou. Ele passou por essas aflições e Deus estava com ele. E Deus guardava a vida dele. Ele sofreu em prol do Evangelho, sofreu em prol da palavra do Senhor. Mas o Senhor continuava com as mãos estendidas sobre a vida dele. Ele podia sofrer açoite, ser apedrejado, ser aprisionado, mas o Senhor era sobre a vida dele. Aleluia. E vamos falar também que depois de tudo isso que ele passou, quando ele estava em um navio, houve-se um naufrágio, até que ele chega na ilha chamada Malta. E quando chegava naquela ilha, ele foi picado por uma cobra. E quando ele foi picado por essa cobra, todos aqueles que estavam com ele esperavam o quê? Que ele fosse cair morto, por causa do veneno da cobra. Mas Deus mais uma vez estava com ele. Deu livramento, deu vitória. Quando chega aqui nesse texto, quando nós acabamos de ler aqui em Coríntios, falava a qual Deus permitiu um espinho na carne. Um espinho na carne, se nós lemos lá em Gálatas, cada historiador diz que esse espinho significa uma coisa, mas quando lemos lá em Gálatas, fala que esse espinho simbolizava que uma enfermidade. Esse espinho era uma enfermidade, mas quando nós lemos as traduções dessa aqui original, parece passagem, sabemos que o espinho é algo que pontiagudo, que entrava, que feria. E Satanás o esbofeteava. Deus permitiu isso tudo, permitindo que isso aconteça para quê? Para que ele não se exaltasse. E a Bíblia fala que aquele espinho estava doendo. Tanto que durante a Bíblia vai falar que Paulo, por 3 vezes, orou ao Senhor. Ei, quando eu falo que oração, ele pediu a Satanás, afasta de mim, não, Deus, tira esse princípio de mim, não. Ele gritava, ele gemia, ele urrava no Senhor, Senhor, tira esse espinho. Ele urrava para que aquilo saísse, ele clamava, ele invocava a presença do Senhor mesmo, porque aquilo ali incomodava, aquilo machucava, aquilo feria. E tanto que ele orava, nesse mesmo simples oração, mas ele o quê? Ele invocava, atraía a presença do Senhor, para que Deus ouvisse a tua oração e pudesse fazer alguma coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus permitia que essa dor viesse sobre a vida dele, que esse espinho viesse sobre a vida dele, para que ele pudesse ver que ele era totalmente dependente de Deus. Às vezes nós estamos aqui fazendo aula e falamos assim, poxa, mas eu tenho passado por luta, eu tenho passado por aflições, só Deus sabe o que eu sinto, só Deus sabe o que eu penso. Ei, mas Deus vai te dizer uma coisa para você, é o seguinte, ei, se isso está acontecendo, porque Deus conhece a tua capacidade. Deus sabe que você é capaz. Talvez você pense que não vai conseguir, mas Deus fala, mas eu estou deixando isso acontecer, porque eu sei que você é capaz. Porque eu confio em você. Porque eu sei que você vai conseguir. Eu sei que você vai ter a força ali onde não tem.
para que eu pudesse buscar a presença, para que aquilo que há de mal venha sair. Ei, eu quero dizer para você uma coisa: Deus sabe com quem Ele está mexendo, Deus sabe quem Ele está tocando, Deus sabe quem está permitindo que as aflições venham. Ei, mas isso aí não é para te matar, não é para te derrubar, mas é sim para te fortalecer, é para sim para ver mudança, é que vai haver a transformação, que a exaltação de Deus vai vir sobre a tua vida. Ei, essas aflições que tem te perseguido, Deus fala, não é para te matar não, mas é assim para te levantar um patamar ainda mais alto espiritualmente. No nível espiritualmente ainda vai se acrescentar, vai crescer na tua vida. Isso ainda vai acontecer. Por isso essas aflições, por isso essas lutas, essas dores, por isso esse espinho na carne. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala que durante 3 vezes ele orou, e clamou, e gritou, invocou mesmo a presença do Senhor, para que Deus atendesse o teu clamor, para que Deus atendesse a tua oração, para que o Senhor atendesse o teu pedido. Às vezes, isso nos faz refletir, porque às vezes quando nós estamos passando a nossa vida tudo bem, tudo tranquilo, nós queremos orar a Deus como de uma forma suave, branda. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Ou só orar mesmo uma oração para Deus vai abençoar, que eu sei que está tranquilo, e assim vai continuar. Mas quando o espinho vem, quando o espinho começa a espertar, começa a ferir, e Satanás começa a esbofetear, ali você começa a urrar, você começa a gemer, você começa a chorar na presença do Senhor, você começa a se entregar mais e mais em oração, porque você quer que aquilo tire, você quer que aquilo seja retirado. Ele orava para quê? Porque aquilo fosse tirado dele. Tirado o quê? É que tirasse, como se fosse jogar para longe, mandar para longe, para que aquilo não viesse te incomodar, não viesse ferir. Essa é a oração dele, para que pudesse tirar e lançar para longe, para que aquilo que o incomodava não viesse o ferir mais, não viesse mais lhe incomodar. Esse era o pedido que ele fazia, que ele ali buscava na presença do Senhor. E Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu o teu clamor, o teu pedido na sua aflição. Aí Deus respondeu, Deus respondeu para ele aqui, ó, e foi falando assim, ó, então ele me disse, a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça. O que quer dizer? Sobre que a graça é o quê? Às vezes você fala assim, talvez aquilo ao qual você não merecia, mas basta. A minha graça é suficiente na tua vida. Isso já te basta. Isso já é o suficiente. Eles falam, isso aí já é o suficiente. Isso aí já basta. É o quê? É um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus está sobre a nossa vida. Possamos passar por isso, mas a graça de Deus é sobre a nossa vida. E a graça tem sim o seu defeito, que ela o quê? Nos faz nos achegar, mesmo a gente vindo reconhecer os nossos erros e chegar mais na presença de Deus. E a graça do Senhor nos mostra, nos direciona sobre o caminho da salvação. Aleluia. Ele falava que a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. O que Deus queria dizer com essa passagem? Que aquele espinho, que a permissão de Satanás vir tocar nele, é para que ele pudesse ver o seguinte, assim, que
ele é fraco, ele é homem, ele é vulnerável. Mesmo que Deus esteja dando livramento, dando escape, esteja usando, esteja fazendo, mas ele continua sendo humano, continua sendo homem, continua sendo vulnerável. E somente o poder de Deus faz que venha reconhecer que ele é fraco. E o poder de nosso Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando tu reconhece que você é fraco, quanto mais você reconhece que você é vulnerável, mais o poder dele se aperfeiçoa na tua vida. Mais a presença dele é sobre a tua vida. Mas ele manifesta a glória de Deus sobre a tua vida. Quanto mais você se demonstra a sua vulnerabilidade diante dele, mais ele manifesta, mais ele te enche, mais ele te preenche, mais ele te usa, mais ele te capacita, mais ele fala através da tua vida. E este é o nosso Senhor. Este é o nosso Deus. E quando nós lemos aquela passagem, quando ele orava ao Senhor, aquela oração que falava com ele demonstrava o quê? Que não era para ser o quê? Uma simples oração. Mas chega um momento que não sabia que nossa oração tem que ser o quê? Com força, com garra, com determinação. Alguns historiadores que falavam, quando traduzia essa mensagem aqui, falava que simbolizava como se fosse um exército romano, quando se preparava para a guerra. Quando o general chegava para o exército, falava assim, você vai para o campo de batalha, e com poder, quando você vai lutar e vai vencer, vai trazer vitória, simbolizava o quê? Um poder. Você entra numa batalha com o poder para vencer. Você entra para vencer os teus inimigos. Você entra para vencer os seus adversários. O que isso quer dizer para você o seguinte? Que às vezes quando você entra em uma oração, quando você entra em uma busca com o Senhor, você está o quê? Entrando em uma batalha. Você está entrando em uma guerra. É uma peleja, uma guerra que está sendo travada sobre a tua vida por causa de quê? Por causa da tua oração. Mas enquanto mais você busca, mais você clama, mais força você entra nessa peleja. Aleluia. Você está criando forças para que possa vencer os teus inimigos, para que possa vencer o seu adversário. Mas quando você entra nessa oração, você tem que ter essa certeza, essa convicção que você está o quê? Entrando para vencer mais uma batalha, para vencer mais uma guerra. Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, tem que ver que quando você posta os teus joelhos no chão, Deus te dá a vitória, Deus garante a vitória. Mas Deus fala assim, mas é aquele que continua guerreando, que continua lutando, e aquele que persevera, e seja o quê? Constante, seja constante em orar, em guerrear, em pelejar. Mas independente das orações, do clamor, da busca, das guerras travadas, aí ela fala que o espinho continuava na carne de Paulo. Deus não tirou esse espinho e continuava. Mas o que dava mais força para ele é quando ele buscava mesmo em oração. E Deus fazia ele reconhecer que ele era vulnerável. Mesmo Deus sendo na vida dele, Deus quer dizer para ele o seguinte: você não é melhor do que ninguém. Você pode pregar, você pode se cantar bem, mas você continua sendo vulnerável. Você continua sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E é somente o nome dele tem que ser glorificado. É somente o nome dele tem que ser exaltado sobre toda a face da terra. Mas o espinho continuava na carne. Mas Deus continuava com ele, honrando e dando a vitória. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Glória a Deus. Somente tem que posso oportunidade. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Chegou o pastor com a salva de palmas, né? Amém.
Pessoal da igreja, na paz, Amém. na graça do Senhor.